enquanto conecta, eu vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar. Nós duas somos responsáveis pelo catálogo de fotoidentificação dos respectivos projetos e a gente vai ter um bate-papo contando um pouco como é essa metodologia para cada projeto. Oi, Joana, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem. Bom, Joana, começa então se apresentando aí pra gente. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, com que você trabalha. Então, boa tarde a todos, né? Gostaria primeiramente de agradecer ao projeto Golfinho Rotador pela participação nessa live e dizer o quanto é gratificante para Nós que mim agradecemos. estar hoje falando um pouco sobre o trabalho de fotoidentificação, que é um trabalho importante na conservação desses animais, não só da baleia, jubarte, mas de outros cetáceos. Bom, falando um pouco de mim, da minha trajetória, eu moro em Caravelas, sul da Bahia, sou nativa daqui, filha de pescador, né? Tive o contato com o projeto Baleia Jubarte desde 2009, através de um estágio que eu fiz aqui. Ai, Fiquei que uns legal. 2 anos quase. E nesse período eu me apaixonei pelo trabalho de fotoidentificação das baleias, coisa que eu achava que eu não iria me apaixonar por ser uma coisa muito focada no escritório, tá Sim, ali comparando as caudas de baleia, que é um trabalho meio cansativo, né? Mas para mim se tornou muito prazeroso e muito cativante. Então, na época até minha coordenadora de estágio falou assim: "Ah, você quer fazer o estágio, né, na parte de aham. fotoidentificação, mas você não vai para o mar. Você só vai Hum. ficar numa sala trancada, né, com um computador". Aí, para mim, eu não tinha experiência, né, em ficar trancada no computador ali, olhando para a tela. Então, foi dali que eu falei: "Ah, eu topo encarar esse desafio e vou ver que eu acho desse trabalho". E desde então não saí mais desse trabalho de fotoidentificação. Me apaixonei mesmo de verdade. Que massa. Bom, durante esse tempo de estágio, eu gostei, né? Me aperfeiçoei. Tentei entrar na faculdade de biologia, mas eu não consegui, né? De primeira, eu não passei. Aí, durante esse período que eu não tinha passado, eu tenho um curso de técnico em guia de turismo. E, então, nesse período, eu trabalhei um pouco em Abrolhos, com turismo de observação de baleias e mergulho. Sim. E depois de um tempo que o estágio terminou, que eu fiquei fora um tempo, o Instituto, né, abriu essa oportunidade, né, essa vaga de emprego, né, na parte de coordenação do projeto, né, de fotoidentificação. E aí eu encarei, né, Que fiquei muito legal. maravilhada. E assim, estou no IBJ até hoje, desde 2013, final de 2013. Então, hoje eu sou pesquisadora, eu tenho graduação em gestão ambiental, sou pesquisadora do projeto Baleia de Barte e responsável pela parte de fotoidentificação do catálogo dessas caudas, né, de baleia. Que demais. Muito legal isso. A gente vê aí que o projeto, sendo de longa duração, né, pegou você desde lá pequenininha, uma pessoa da comunidade que se inseriu, né, nesse contexto de estar dentro de um projeto de conservação. Isso é fundamental para a gente ter uma efetiva conservação, né, do meio ambiente. Realmente ter a comunidade local engajada com isso. E você é um exemplo de que isso deu certo. Eu fico muito feliz assim de conversar com você, porque para Sim, mim é um exemplo, com de verdade. certeza. Então, só mais uma questão técnica que antes da gente entrar mesmo falando, né, sobre a fotoidentificação. Oi. É... Me escuta? Foi?
Bom, pessoal, eu vou explicar então aqui um pouquinho como é que vai funcionar. Oi. A Cíntia Gerlin, ela é pesquisadora, né, do projeto Travou um Golfinho pouquinho. Rotador. Foi? Travou e voltou? Como é que tá? Oi, não escutei. Não? Tá. Mas é mais para o público mesmo. A Cíntia Gerli, que é a Oi, coordenadora de Lu. Educação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, ela vai estar respondendo as perguntas que não tenham relação direta com o tema. Mas vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, que também tem uma pessoa separando essas perguntas e me enviando. E no final da live a gente vai responder todas essas perguntas, tá, pessoal? Então, se tiverem dúvida ao longo da live, podem ir escrevendo, perguntando, que no final a gente vai tentar responder todas, tá bom? Então, só para dar início, muita gente não sabe o que é FOTD, né? FOTD é uma técnica de identificação individual. Essa técnica, ela derivou de outras técnicas desde o século XIX, quando os ornitólogos perceberam que precisavam ter alguma técnica para saber se o mesmo indivíduo que está em uma área é o que está em outra, principalmente para definir padrões migratórios. Então, para que serve, né, identificar individualmente cada animal? Serve para a gente estimar tamanho populacional, estrutura social, residência, padrão migratório, e taxa de sobrevivência e abundância sazonal. Então, quando começou a ter esse tipo de trabalho lá, no século XIX, vários outros pesquisadores que trabalhavam com outros grupos taxonômicos, não as aves, começaram a ver o que dava certo também para o seu grupo taxonômico. Para os cetáceos, já teve várias técnicas, inclusive como se fosse uma tatuagem, também colocar plaquetas no animal, presa no animal. Então, você imagina que isso é muito invasivo, né? A fotoidentificação é uma das técnicas de identificação individual, porque ao longo do tempo percebeu-se que os mamíferos tinham marcas naturais muito características, tipo a nossa digital. Então, cada pesquisador que trabalhava com seu grupo taxonômico foi identificando essas marcas características e aí desenvolveu o próprio tipo de fotoidentificação. Hoje nós vamos falar com vocês um pouco como é a fotoidentificação de baleias e dos golfinhos. Deixa eu ver aqui. Joana, você consegue me escutar? Sim, tá falhando um pouco, né? Mas não escutei a última fala. Tá. Só estava explicando um pouquinho sobre da onde veio a fotoidentificação. Mas aí eu queria um pouco que você falasse para a gente como que a gente vai revelar essa identidade, né, dos golfinhos, o que é fotoidentificação e como é feita essa metodologia para as baleias. Sim. Então, falando um pouco, né, agora das baleias de Bart, as baleias de Bart, ela apresenta um padrão de pigmentação na sua nadadeira caudal, na parte ventral. Esse padrão varia do branco ao preto total e tendo os intermediários. Esse padrão de pigmentação é como se fosse uma impressão digital. Cada baleia tem a sua. E a partir disso é que a gente consegue fazer a identificação individual das baleias jubarte. Bom, mas para a gente fazer fotoidentificação, a gente é necessário obter as fotos, né, dessa região. Então a gente tem que ir para o campo, colocar outra imagem. Então, além da pigmentação natural, volta outra imagem, por favor. Sim, claro. Então, além da pigmentação natural das baleias, que é única, né, dos cetáceos, só a baleia que tem essa pigmentação na cauda e que pode ser identificada,
ela tem as outras marcas artificiais que vão ganhando ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória. Por exemplo, tem a mordida de tubarão, mordida de orcas, as cracas que ficam presas na sua cauda, algum emalhamento, né, que acaba ficando, uma rede de pesca que acaba ficando presa na sua cauda e que acaba deixando algum tipo de lesão, né, como mostra uma imagem abaixo aí, uma cauda toda branca com um nódulozinho no pedúnculo caudal. Sim, Então, tudo isso, né, todo esse conjunto de informações é que a gente consegue fazer a identificação e compará-la. Para isso, a gente precisa ir para o mar, né? Então, a gente tem uma câmera que possibilita, né, a gente tirar a foto da cauda da baleia quando ela vem à superfície. Então, não é uma imagem sub, né, uma imagem aérea. Então, a baleia precisa vir à superfície para a gente poder fotografar essa cauda e poder fazer a identificação, né, tirar foto. Depois desse sim, processo, né, de fotografia, que não só o pesquisador, o pesquisador do projeto Baleia pode fotografar, né, mas estagiários que acompanham o turismo de observação de baleias, né, em barco de turismo, fotos doações, né, que eu vou estar falando um pouco mais para frente. uhum, Então, a gente junta esse conjunto de imagens adquirida ao longo da temporada reprodutiva das baleias de Bart aqui no Banco dos Abrolhos, né, litoral brasileiro, que na real a gente agora não está trabalhando somente com abrolhos, né, a gente agora trabalha com praticamente todo o litoral, né, com as fotos doações. Bom, e é sim. isso, né, parte de metodologia de adquirir as imagens. É, é Agora, importante. né, Oi, pode falar. sim, não, agora, né, a gente vai ver uma outra realidade, né, do golfinho, que é completamente diferente das baleias, que tem suas marcas naturais e as artificiais é mais um incremento das análises, mas os golfinhos rotadores, né, que a Lume vai Sim. explicar, tem uma outra técnica. Justamente. Então, gente, vocês viram aí, né? A Joana mostrou que as baleias de Barthes, elas já têm marcas como se fossem marcas de nascença, né? É bem semelhante ao, como eu falei, Sim, realmente às nossas digitais. E também tem marcas adquiridas. Os golfinhos rotadores, eles têm marcas naturais, assim, mas são menos frequentes. A nadadeira tende a ser num formato padrão. A nossa técnica de obtenção de fotos, ela é um pouco diferente. Porque precisa tirar foto da nadadeira, mas principalmente aquela que adquiriu marcas ao longo do tempo. Porque o fundamental é a gente identificar, individualizar os animais, a gente ter uma marca que diga essa marca ou esse conjunto de marcas pertence àquele golfinho ou aquela baleia em específico. Então, como no golfinho não é tão comum ter marcas muito distintas de nascença, a gente geralmente tende a buscar adquiridas ao longo da vida desse animal. Então, para a gente obter a foto do golfinho, o mais tradicional, né, não só no projeto Golfinho Rotador, outros projetos que trabalham com golfinhos em geral, é em cima de um barco, né, assim como nas baleias, e tirando foto da superfície. Quando o golfinho sobe para respirar, expõe a nadadeira dorsal. A nadadeira dorsal é aquela que está no dorso, em cima, muito próximo do orifício respiratório. Então, quando ele sobe para respirar, ele expõe essa nadadeira e a gente tem que tirar uma foto da nadadeira e comparar essas nadadeiras. Tenham marcas. Só que em Fernando de Noronha a gente tem uma particularidade. Em Fernando de Noronha, muito claras. Então, a gente consegue tirar fotos subaquáticas também. Vocês veem aí nessa foto, o nosso pesquisador tirando uma foto de cima do barco, porque a gente pode usar isso também, mas principalmente tirando em mergulho.
Então, a gente tem a licença para poder fazer essa pesquisa, né? Não é todo mundo, é sempre importante lembrar, não é permitido no Brasil nadar com cetáceos. Então, a gente tem uma licença para fazer essa pesquisa e quando a gente vai fazer, a gente mergulha com eles da maneira menos invasiva possível para poder tirar essas fotografias. E aí agora, depois que a gente tira, né, essas fotografias, essa é a forma como a gente obtém a imagem. Mas para a gente identificar os animais, Joana, conta aí para a gente como que é para as baleias identificar esses animais. Bom, então depois das fotos adquiridas no campo, né, no mar, através de um barco, né, também eu até esqueci, né, que pode também ser através de um ponto fixo, né, de acordo com o seu padrão de pigmentação. Desde o padrão 1, que é o padrão todo claro, né, branco, e até o padrão preto. Então, são separadas em pasta, né? Então, o padrão 1 é padrão A, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 e 5, né? Perdão. E depois dessa separação, né, a gente faz uma edição das fotos, né, para a gente obter o máximo de informação possível da cauda. Não é necessário ter um 100% da sua nadadeira caudal, diferente do golfinho. Porque ela obtém, se você tiver pelo menos 50%, e esse 50% tiver uma qualidade boa, você já consegue fazer uma comparação com o catálogo já existente, né? Que tem mais de 5 mil baleias, e daí fazer a comparação. Daí, se essa baleia não for vista, não for encontrada no catálogo, aí essa baleia não ganha um nome, né? Não entra como novo indivíduo. Então, a gente faz essa separação das imagens, né, definindo os padrões, e cada padrão, como a gente faz essa comparação? É forma manual, né? A gente não trabalha com nenhum programa, por enquanto. Na verdade, a gente está adaptando o nosso catálogo em um programa chamado Happy Whale, e esse programa a gente está em teste para ver como que funciona para diminuir o trabalho da gente, né? Porque são muitas baleias, quase mais de 5 mil baleias para comparar, olho a olho, não é brincadeira. Então, hoje, atualmente, é feita essa comparação manual na tela do computador. Então, a gente pega uma foto da temporada e coloca parada e vai rodando o catálogo de acordo com o padrão de pigmentação. Então, as baleias jubarte, por que a gente faz essa definição, essa separação dos padrões? Porque a baleia jubarte, ela tem essa pigmentação, ela é única, ela não vai mudar. Se mudar é na sua fase juvenil, mas a maioria das vezes a gente pega a foto de um adulto, então não vai mudar essa pigmentação. Então não é necessário você fazer uma comparação de uma baleia toda branca, né, com um catálogo do padrão 5, são nadadeiras toda preta. Então, por isso que a gente faz essa divisão de padrão para poder comparar com os mais próximos, padrões mais próximos daquela foto. E daí a gente faz essa comparação olho a olho. Cada pasta é feita por 2 comparadores. Então, 2 comparadores, eles pegam uma pasta, né? E essa comparação, né, é importante, essa comparação é de forma independente. Sim, e essa comparação é de forma independente, ou seja, o comparador, né, a dupla que está comparando o mesmo lote de fotos, ele não pode falar o resultado para a sua dupla. Então, ele tem que fazer a comparação de forma independente para não influenciar no resultado do outro. Então, por que a gente faz dessa forma
independente, né? Dois comparadores, para diminuir a chance de erro de duplicagem de foto no catálogo. Então, o que um não acha, o outro pode encontrar, e assim vice-versa. Então, esse é o nosso método, né, de comparação. Então, a cada temporada reprodutiva, todas as fotos a gente pega e vai fazer a comparação com o catálogo, né? E é um trabalho bem gigantesco, mas que é super legal. Quem gosta, né? Quem se apaixona não quer largar mais. Mas é isso. E, bom, então, então essas baleias são comparadas, né? A cada temporada reprodutiva. A gente pega essas fotos, compara com o nosso catálogo. As que forem reavistagem, né? Que encontrar no catálogo, a gente adiciona as Muito legal. informações numa planilha, no histórico de avistagem de cada animal. As que não forem É encontradas e que verdade. tiverem qualidade para entrar no catálogo, elas são nomeadas, né, com número sequencial, e as outras que não tiverem qualidade são descartadas. Falando um pouco, né, então, depois desse nosso esforço da metodologia, a gente tem algumas histórias de algumas baleias, né? Eu coloquei o exemplo da Joaninha, a Joaninha a baleia que eu consegui identificá-la no mar depois de tanto tempo fazendo a comparação no escritório. Então eu cheguei, foi o meu primeiro, não foi o meu segundo embarque para ver as baleias com a equipe do projeto Baleia de Barte, ainda como estagiária. E nesse período ali que eu estava no barco, eu falei, a primeira baleia que eu consegui identificar no mar, eu vou nomear, né, dar um nome para ela, né, um apelido, na verdade. Então, se for macho, se eu saber que se for macho, vai ser João, e se for fêmea, vai ser Joaninha. Então, como ela já tinha um histórico e eu já sabia que era uma fêmea, aí eu batizei ela de Joaninha. Essa baleia foi avistada, né? Então, eu consegui, depois de tantos anos no escritório, fazendo comparação, eu consegui bater o olho no mar e falar assim, essa é a número 0013, que é o número, a serial dela, que está no catálogo. E essa baleia, a última reavistagem foi em 2009. Então foi em 2011 que eu consegui identificar ela no mar. E ela vai se chamar Joaninha. Aí foi minha primeira baleia e ela foi uma das primeiras baleias a serem catalogadas pelo projeto Baleia Jubarte em 1989. E a última reavistagem foi em 2014, se eu não me engano, acho que é, não tô Ah, vendo. que legal. 2014. E daí tem esse tempo que a gente não vê. Então, desde 2014 até a temporada de 2019, né, que a gente não tem esses dados. Isso não significa que ela morreu, né? Ela pode estar aí, mas a gente não conseguiu foto-identificá-la. Então, essa é uma das baleias antigas. A outra é a chamada Durel, batizada por pesquisadores, né, que passaram aqui pelo IBJ, a baleia bem antiga, e a última reavistagem dela foi, né, bis com filhotes, e tá aí, né. Vamos, espero que essa baleia esteja viva, que a gente possa, né, reavistá-la novamente. Aí tem outra baleia, tem uma outra baleia depois, uma outra foto, depois da Durel. Alô? Lume? Oi, Lume? Não te escuto. Oi? Oi, Lume? Oi? Oi, Lume? Eu não te escuto.
Oi, oi, Lume. Eu não escuto a Lume. Oi, Lume, eu não te escuto. Oi, oi, Lume. Então, falando um pouco sobre a fotoidentificação, né? Já que eu acho que deu problema com a Lume. Então, nós temos várias baleias conhecidas, né? Não só a Durel, não só a Joaninha, nós temos outras. E, e que tá aí que a gente, com esse trabalho de fotoidentificação, a gente consegue reavistá-la. Isso é bem interessante, esse trabalho, porque, como a Lumi falou no início, é um trabalho, um método não invasivo, né? Então, você só precisa tirar uma foto da cauda, uma foto de boa qualidade das baleias, e fazer a identificação. Então, é um trabalho prazeroso, né? Então, vários estagiários que passaram aqui pelo projeto Balejo Basti, né, tiveram essa experiência é, com esse trabalho. Hoje, nosso catálogo de baleias de Basti, ele está com mais de 5.000 baleias catalogadas, desde de 89 até 2017, e nós temos algumas temporadas para serem analisadas, para né, fazer a comparação. E hoje, né, o Instituto, o projeto Baleia de Basti, além de trabalhar com as fotos obtidas pela equipe do projeto Baleia de Basti, trabalha também com as fotos doações de turista e colaboradores. Então, hoje, nosso catálogo abrange uma área bem grande que antes não abrangia. Então, o Instituto Palha de Baixa ele tem uma sede em Caravelas, a primeira sede montada, a sede da Praia do Forte, a segunda, tá? Isso na Bahia, e a sede em Vitória, Espírito Santo, a terceira sede montada. E daí, além dessa sede, então, a gente tem a obtenção de dados de fotografia dessas três bases, mas isso não é suficiente para poder acompanhar o movimento das baleias na costa brasileira. Então, hoje, nós temos a colaboração dos turistas, colaboradores, né, pesquisadores e outros parceiros que estão cada vez mais agregando o conhecimento e enriquecendo os dados de pesquisa do projeto Baleia Jubarte. Então, em 2015, nós fizemos uma campanha de fotodoação. Essa campanha deu super certo, porque a gente teve um número grande de fotos doadas e fotos de alta qualidade, em que quase todas, né, sei lá, uns 70% dessas fotos doadas, elas tinham qualidade para entrar no catálogo. E algumas elas foram saíram como avistagem. Então, hoje nosso número de fotodoação aumentou muito, graças a essas fotodoações que eu vou estar falando um pouco mais à frente. Oi, pessoal!
Retornei, a internet oscilou e eu voltei sem som. Esperar o pessoal entrar e a Joana também. Vocês me dizem se continuo sem som, por favor? Retornei. Show, vai. Agora vai dar certo. Tirei o fone, talvez tenha sido algum problema com o fone. Vamos aí esperar a Joana. Oi, Lume. Oi, Joana. Oi, Joana. Tudo bom? Consegue escutar? Consigo. Consigo. Eu tirei o fone, eu acho, para facilitar. Você Tá. consegue ouvir seu eco? Não, eu escuto com eco, mas a gente pode evitar que fique sem som. Tá bom. Tá bom? Desculpa mais uma vez, pessoal. Desculpa mais uma vez, Tava aí num pessoal. papo super interessante, né? A gente teve que cortar. cortar. Joana, me diz aí onde você parou. Joana, me diz aí quer onde que você retornar. parou, onde você quer que retornar. Então, eu parei na foto lá da baleia, da Durel. Essa baleia que eu não consegui explicar. Tá. Falar um pouquinho dessa baleia aí é bem interessante, que é um dado depois de 15 anos, né? De uma avistagem para outra. A foto de cima, ela é uma foto de uma cauda de uma jubarte, que ela não tem metade do lobo só. Essa outra metade, ela foi tirada, né? Com certeza de atropelamentos de grandes embarcações. Nossa, Então, essa baleia, ela entrou no catálogo e depois de 15 anos, ela foi reavistada, que é essa foto de baixo. Caramba. E isso mostra o quanto é importante, né? Essa pesquisa, né? O quanto é importante esse trabalho de fotoidentificação. E é muito interessante. E você consegue, por mais que a foto de cima esteja em preto e branco, né? Que não era a câmera antigamente, já era um pouco inferior ao que temos hoje, né? De alta resolução. Então, mas mesmo com a foto não tão boa, a gente consegue ver claramente as pigmentações na sua cauda e que conseguimos bater o martelo que fosse a mesma baleia. Então, essa baleia aí, ela foi apelidada como Arthur, né, por uma estagiária que estava na temporada, né, num grupo de pesquisadores a bordo do barco e que batizou essa baleia de Arthur. Então, cada pessoa, né, que tem esse interesse, que se apaixona pelas baleias, que olha para a cauda e vê que a cauda lembra alguma coisa da sua vida, acaba tendo esse gosto, né, essa paixão por tentar, né, batizá-la. Sim. E isso, né, como a gente vai ver mais para frente, como o que eu falei anteriormente da fotodoação. E o quanto as pessoas se sensibilizam com esse trabalho. Muito legal, Joana. Eu pude ouvir pelo outro celular, o finalzinho que você estava falando da foto doação. Mas aí, antes da gente chegar lá, gente, um pouquinho para vocês sobre os golfinhos, né? A identificação dos golfinhos. Vou explicar para vocês, assim como a Joana explicou para as baleias, eu vou explicar para os golfinhos. Bom, a gente tem um catálogo desde 1990, a gente tem foto. Então a gente também mistura muitos tipos de foto, né? Foto preta e branca, foto analógica, foto digital. E a nossa observação, ela também não é usando programas, né? Justamente porque, como a foto é subaquática, isso tem dois viés. Ela auxilia a gente a ter mais marcas, né? Marcas ao longo do corpo, mas ao mesmo tempo, porque os programas que hoje tem de mensal, ela tem que estar chapada, bem de frente assim, e tem que ser uma foto muito nítida, né? Então, por um lado,
facilita, Por um lado, mas por outro processo facilita, demorado, mas por outro porque processo demorado, a gente não porque consegue a gente automatizar, não né? consegue Então essa daí automatizar, é né? uma das É uma das pesquisadoras que pesquisadoras está identificando que também, que está auxilia. A gente também identificando faz também que por auxilia. pares. A gente também A faz por gente pares. compara, A gente já tem um catálogo, compara, as novas já tem um fotos a gente vai catálogo comparando e um a já um com esse comparando um catálogo a um com esse pré-existente, assim como catálogo vocês lá no pré-existente, Baleia assim de como Bart. vocês lá no Baleia de Bart. E E tá com eco, Joana. O tá pessoal com tá eco, falando que tá com Joana. O eco. pessoal tá falando que Bota tá com o eco. fone, vê se Vamos tentar melhora. então no Fone, ver fone. se melhora. Oi? Acho que agora vai ficar bom. Acho que agora vai. A Joana tinha colocado, tirado o fone, gente, para evitar no áudio, né, problema, mas aí ficou dando eco e aí agora ela colocou, a gente vai com Sim, as pode. coisas de ao vivo, né? Então a gente tem a forma de comparar. Quando a gente tem uma foto analógica, a gente compara logicamente a foto em mãos e depois compara com a foto que a gente já catalogou. Essas fotos todas elas são digitalizadas, mesmo as analógicas. Ou a gente pode também usar vídeo e fotos para comparar com o catálogo, fotos digitais para comparar com o catálogo. E aí, nesse caso, a gente também usa aí dois computadores, né? Um comparando com o outro, um estático, que é a foto que a gente quer encontrar, o animal que a gente quer encontrar, e o outro a gente vai passando, rodando as melhores fotos de cada animal. Caso a gente encontre esse animal, a correspondência, a gente anexa a ficha dele, a ficha catalográfica, uma listagem. Caso esse animal não seja ele vai receber um novo número, assim como as baleias. Mas para isso acontecer, identifica e depois outra pessoa se certifica. Em alguns casos, as marcas são muito sutis, a gente ainda pede a opinião de um terceiro para evitar erro, né? Porque o pior que tem é a gente ter animais duplicados ou animais deixados de ficar. Então a gente vai ter vários tipos de marcas. Como eu falei, eles não têm essa marca como a digital das baleias, né? A alimentação, nem nada. Mas eles podem ter muitas como essas daí, ó, na nadadeira, marcas bem fortes, né? Marcas adquiridas ou marcas de nascença, como por exemplo esse golfinho da esquerda da direita abaixo, ele tem o bico deformado. Então, isso é uma marca de nascença que a gente consegue identificar, né? Ele muito bem. E além disso, ele ainda tem um animal incrustado aí que dá esse aspecto de parrachinho. Bem interessante. Quando as marcas são muito evidentes, a gente consegue identificar eles até com outro na frente exibindo, né? Essa nadadeira aí que é daquele animal lá atrás. Uma situação normal, essa foto ela não seria utilizada para o animal. Mas como é um animal com uma marca característica e tem outras marcas acessórias que ele já tenha sido avistado quando o animal tem uma foto de não tão boa qualidade e não é encontrado, ele não é catalogado justamente para evitar erro. Mas tem alguns animais que a gente tem marcas mais sutis. Você vê uma pequena setinha de baixo um pouquinho maior. Essas marcas são até comuns, então talvez não fossem suficientes para a gente individualizar o animal. No entanto, como a gente tira foto subaquática, a gente tem marcas do corpo inteiro. Então a gente tem aí uma cicatriz que mudou o padrão de pigmentação do corpo desse golfinho. O golfinho rotador, ele tem o dorso mais escuro, né, um cinza escuro, no claro, e no ventre um branco ou um cinza muito clarinho. Então, entre essas faixas de pigmentação, quando tem uma cicatriz, muitas vezes deixa esse desvio da pigmentação. Então, a gente fica muito característico, porque isso não vai mudar. Ou até marcas em outras nadadeiras, como a caudal. Diferente da Jun, dificilmente expõe a nadadeira caudal para fora da água, né?
Então, se fosse só a foto, a gente não conseguiria tirar essa foto da caudal. Também algumas marcas muito, né, que você vê que é adquirida no corpo, como esse, a gente chama ele de ralado, justo porque ele tem a lateral inteira ralada. Provavelmente passou aí em algo que deixou preso e aí ele forçou e deixou essa manhura aí em forma de cicatriz, né? Tem alguns golfinhos que a gente vê eles há muito tempo. Aí, por exemplo, a gente viu a primeira vez em 1992 e a última vez em 2002. Então, você imagina a importância de ter esse dado. A gente consegue determinar a fidelidade diária. Esse animal, ele visita a ilha desde 92 e continua indo para lá. Caso também de golfinho há muito tempo em Noronha é esse que a gente chama de abridor de garrafa, porque a nadadeira dele é bem marcada, parecendo um abridor de garrafa. Muitas vezes os golfinhos geralmente eles não têm nome, tá, gente? A maior parte deles recebem números. Mas quando tem algo muito característico ou alguma situação inusitada, que nem o seu caso, né, Joana? Eles recebem um apelido aí. Esse daqui é um golfinho recorde. Ele já foi visto em Noronha vezes. Desde 94 até 2002, ele foi visto 30 vezes lá, em dias distintos. Aí a gente tem também algumas outras curiosidades que esse tipo de trabalho permite a gente fazer, né? Por exemplo, tem uma história que a gente sempre conta na nossa palestra lá no Tamar, Joana, que os golfinhos rotadores, eles têm um comportamento de cooperar com os primos deles, que são os golfinhos pintados. Isso em alto mar, porque para quem não sabe, o golfinho rotador se alimenta em alto mar durante a noite e vai de manhã, logo cedinho, para a Bahia ou para essas enseadas mais calmas do arquipélago para descansar dos filhotes. E à tardezinha ele volta para as áreas de alimentação. Então, em alto mar, quando eles estão se alimentando, eles têm uma estratégia de cooperação com os primos deles. Comportamento inverso, estão descansando durante a noite, eles estão ativos. E aí eles conseguem perceber melhor possíveis predadores. Então, na presença de um predador, o golfinho rotador começa a sinalizar para os outros membros do grupo e, com isso, o golfinho pintado acaba sendo avisado também. Só que teve uma vez que a gente verificou um grupo de golfinho pintado entrando na Baía dos Golfinhos e os machos de rotadores correndo atrás dele, dando pau neles. E a gente não entendeu por que em alto mar eles cooperam e aqui na enseada não. Aí que a gente teve essa que foi uma fêmea de rotador, vocês veem abaixo, e em cima é um híbrido com rotador. Então, os rotadores não gostaram da ideia de ter a área de reprodução deles. Isso é muito legal, né? É muito massa, né? Você poder estudar os animais através desse trabalho, né? Através dessa ferramenta. Isso é muito interessante. Com certeza. E é o principal objetivo, né? Dá para fazer muita coisa com foto de identificação. Uma outra curiosidade, já está acabando aqui, você consegue identificar animais com aí todo machucado. Depois ele foi visto novamente e as cicatrizes permaneceram, mas não estavam mais tão feias assim. A gente acredita que seja, né? Não dá para saber porque a gente não coletou nenhuma amostra, que são as lesões, né, causadas na pele e geralmente fica onde as rêmoras machucam. Rêmoras são peixes que se fixam, né, nas baleias e nos golfinhos e acaba machucando para outros patógenos. O animal aí, essa doença, ela tem um mecanismo e a gente não conseguiu comprovar, são muito sugestivas. Então a gente consegue também aí ver o padrão frequente. E outro caso, essa fêmea,
de rotador, né, com seu filhote. Ela foi vista no mesmo ano, primeiro sem a marca no corpo, atrás aí na foto de baixo, ela foi vista sem essa marca. E logo em seguida, no mês seguinte, ela foi vista com essa grande marca de mordida de tubarão. Então, o tubarão mordeu essa fêmea e ela ficou com essa cicatriz. Então, a gente consegue acompanhar o acréscimo de marcas também. A partir do momento que a gente mergulha a frequência, a gente consegue ver que esse animal ele vai adquirindo novas marcas, né? E a gente vai incrementando isso no nosso catálogo. As fêmeas de rotadores, elas são mais susceptíveis a mordidas de tubarão. Na verdade, as fêmeas de golfinho, né? Porque estão mais vulneráveis. Então, por isso é bem comum ver fêmeas com mordidas, porque elas vão estar ali sempre protegendo o seu filhote. E aí, Joana, eu acho que você já começou a explicar, né? Antes de a gente encerrar o vídeo, a gente aí de como é que as pessoas podem ajudar vocês a identificarem as baleias. Então, como eu havia dito, né, antes, quando deu problema na transmissão, nós temos uma campanha que é fotodoação. Ou seja, como eu falei, né, não só os pesquisadores, hoje em dia, têm câmera de alta resolução, um celular bom. Todos têm acesso, a maioria tem acesso a esse equipamento que pode fazer uma foto da nadadeira caudal das baleias jubarte. Hoje, com o turismo de observação de baleias crescendo no mundo inteiro, principalmente no Brasil, né? O Brasil tem crescido bastante. Hoje os turistas, eles querem, de alguma forma, não só ver baleias, né? Não só estar ali fazendo passeio de curtição. Eles querem, de alguma forma, contribuir para a pesquisa, contribuir para a conservação das baleias. E desse momento que a gente aproveita esse querer das pessoas, não só de turistas, mas das pessoas de comunidade, pesquisadores que embarcam em outros monitoramentos, parcerias, né? Então a gente aproveita esse momento para pedir para essas pessoas a colaborarem com o nosso catálogo de fotos do projeto Baleia Jubarte, e poder dar um retorno também para o turista. Então, o que é essa campanha? Em 2015, a gente lançou esse cartaz que mostra aí na tela. Esse cartaz é preso nas embarcações de turismo, onde executa, né, o passeio de observação de baleias. E nele tem o nosso e-mail, o e-mail onde as fotos devem ser enviadas, que é fotoid, tudo junto, né? baleiajubarte.org, @baleiajubarte.org.br. Mas para a pessoa contribuir, né, não só tem que enviar a foto da nadadeira, tem que enviar uma informação básica que todo mundo vai ter, que é o nome do fotógrafo, quem está enviando, quem está doando a foto, a data que foi coletada e, se possível, o local, são 3. E as outras informações adicionais, se tiver latitude, longitude, né, posição geográfica, se não tiver, mais ou menos em que distância da costa, ou qual operador estava, enfim, outras informações adicionais que possa servir para o histórico individual de cada baleia. Então, cada turista, cada pessoa pode contribuir, assim que vê uma baleia, conseguiu fotografar, envia para a gente, né, que a gente vai dar o retorno. Não é tão breve, porque a gente tem uma demanda de atividade, uma demanda de fotos, né, para serem analisadas. Então, talvez demore um pouco, mas a gente está sempre dando esse retorno. Depois dessa campanha, então, a gente tem mais de 40 colaboradores que doaram fotos, e isso a cada ano, e o número de fotos doadas aumentaram. Então, antes,
né, dessa campanha que deu certo, a gente tem um exemplo dessa foto aí de cima, que foi batizada como Juca pelo parceiro nosso do projeto Baleia à Vista em Ilhabela, o Júlio Cardoso. Legal. Ele fez essa foto de cima, um mês, em julho de 2016, e um mês depois, isso em Ilhabela, lá em São Paulo, e um mês depois ela foi vista aqui no Banco dos Abrolhos, em um grupo competitivo. E já deu para ver na foto, não sei se dá para ver tão facilmente, né? Que uma foto para um pedacinho do seu cerrado, que é aquela parte da borda, né, parte superior, e que ela perdeu um pedacinho desse serrilhado. Então e o Júlio Cardoso, então hoje é o nosso parceirão das fotos, né? Ele manda todas as fotos que ele tira lá em Ilhabela e em outros lugares que ele visitar. E a gente tem não só essa, mas nós temos outras baleias para serem analisadas, né? E outras que a gente já tem um resultado. Outro exemplo desse trabalho nossa, esse foi realmente encantador. Essa baleia, falei anteriormente, o projeto Baleia de Bart, né, a gente não tem como tirar foto de todas as baleias, não tem como ficar no mar, todo o litoral brasileiro. Sim. E para conseguir essas fotos. E apenas com a doação dos turistas, doação de pessoas que queiram colaborar, a gente consegue enriquecer os dados e o histórico individual das baleias. Essa baleia aí tem uma foto, né, a primeira, a segunda, a última ali, foi uma foto doada pelo Paulo Matos, ele é fotógrafo, dono de pousada em Cumuruxatiba, aqui em Prado, Bahia, no extremo sul. Ele Que demais. em Abrolhos, depois em Cumuruxatiba, depois em Praia do Forte e depois novamente em Cumuruxatiba, né, em Prado. Não, na verdade, Paraíba, Abrolhos, Paraíba, Praia do Forte e Cumuruxatiba. E então ela tem a sua distribuição na costa brasileira bem grande. E se não fosse essa foto doada pelo Paulo Matos, a gente não teria esse resultado até hoje. Então essa foto, né, complementou nessa história de vida desse animal. E assim, além de doar, as pessoas elas têm o direito, né, o prazer de batizar as baleias que elas encontrarem no catálogo. Então, o Paulo, ele batizou Sim. essa baleia de Leon, é um nome, né, que significa pequeno protetor corajoso, né, alguma coisa assim. E esse nome que ele batizou a baleia, ele pediu para a filha dele colocar o nome de Leon no neto que ia nascer naquele ano que ele doou a foto. Nossa, que Então, lindo. misturou um sentimento dentro de uma pesquisa que é técnica, mas ao mesmo tempo se torna emocional, né? Muito emotiva para as pessoas. E as pessoas elas se sentem felizes, se sentem prazerosas de doar essas fotos. Isso, né, é bem interessante, assim. Então, assim, o que que isso contribuiu, né? O que esse trabalho de fotodoação, essa campanha, vem contribuindo para a pesquisa, para turista, para os operadores, para o turismo de observação de baleias. Então, acaba que fortalece nos dados de pesquisa essas fotos doadas. Também, através disso, gera uma satisfação do turista e operadores de estarem contribuindo para a conservação, pesquisa das baleias, e também fortalece o turismo de observação de baleias,
no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a partir disso, né, quem ganha são as baleias jubarte, né, que fortalece, né, Com que tudo certeza. inclui para a conservação da espécie. Então, isso mostra o quanto que essa ferramenta de fotoidentificação é importante para a pesquisa e conservação das baleias. Com certeza. Eu acho muito, muito incrível, assim, esse trabalho e esse envolvimento, né? É super importante as pessoas cada vez mais se envolverem e se sentirem realmente ajudando de alguma maneira. Infelizmente, com golfinho é um pouco mais complicado, É, porque é menos frequente, né, ter nadadeiras muito marcadas na superfície e pessoas que consigam obter uma foto de qualidade. Então, eles sobem muito rápido para respirar, né? E tirar uma foto nesse momento é um pouco difícil, mas a gente também já teve algumas vezes de pessoas ajudando, é, não só a identificar golfinho, mas a dizer onde tinham outras espécies, né? Tipo baleia piloto ou até a jubarte. As pessoas registraram, mandaram para a gente, então a gente consegue ver outros cetáceos que visitam a ilha. Então, esse trabalho com a comunidade, com as pessoas, é fundamental. Acho muito, muito importante. E parabéns, acho muito lindo vocês terem algo que realmente funcione, né? A gente vê que as pessoas realmente estão mandando para vocês, né? É realmente sim. de ficar muito feliz com isso, ver isso funcionando. Com Joana, certeza. eu vou fazer aqui algumas perguntas. A gente tem algumas perguntas. E como a nossa live caiu Sim. e voltou, a gente já tem tempo. Uhum. É, então, a primeira pergunta é: como responsáveis pelo catálogo de Foto ID, vocês também fazem a parte fotográfica ou, como foi comentado no início, ficam restritas ao laboratório? Pode responder primeiro. Bom, todo desejo da gente é estar no mar, fazendo as fotos e depois tratá-la, né, no escritório. Mas nem sempre, né, é possível. E a maioria das vezes o que acontece é que uma equipe é, de campo, né, então faz as fotos e depois essa pessoa que sou eu, que quase não estou indo no mar, infelizmente, né, tem demandas para fazer que trata elas e que faz toda a parte de Photoshop, qualidade da imagem e depois compará-la. Que também não é somente eu, tem eu e uma equipe de estagiários. Então, cada temporada reprodutiva, onde a gente recebe estagiários de estudante de graduação. Então, Sim. a gente faz um treinamento com eles e eles fazem parte da equipe de comparação dessas imagens. Então, infelizmente, nem sempre a gente consegue ir no campo, coletar as imagens e depois tratá-las. Mas de vez em quando ou outra a gente consegue fazer essas fotos. Ah, pelo menos aqui. Ai, que bom. É importante também estar em campo, né? No Sim, caso da gente, nós temos um banco de fotos ainda bem grande para analisar, principalmente porque a gente faz, ultimamente tem feito muito vídeo. Então, o vídeo, além de você analisar a foto, você tem que primeiro ver o vídeo inteiro, tirar um frame com um programa especial que tire com qualidade o frame, e aí depois você vai comparar essa foto. Mas a nossa equipe, ela é uma equipe, comparada a outros projetos, é uma equipe pequena. Então, a gente está meio que em quase todas as áreas aí. Então, a gente sai sim para fazer a filmagem ou a foto e depois a gente também analisa no escritório, né? Mas muitas vezes a foto que eu estou analisando no escritório não é nem a que eu filmei, é que eu filmei outra pessoa, mas a frente vai analisar, porque sim. realmente é um banco de imagens muito grande. Mas a gente faz os dois sim. Ah, que massa. Aí, aqui uma pergunta mais direcionada aos golfinhos. Está perguntando se a população de golfinho na pandemia aumentou ou apenas vocês conseguiram monitorar mais de 90% da população já cadastrada. Então, na pandemia, eu acho que a Cintia até já respondeu aí, eu vi essa pergunta passando,
mas eu acho que é bom também deixar aqui registrado para as pessoas. Na pandemia, não está podendo fazer monitoramento. Tem uma coisa do ICMBio que proíbe nas áreas de preservação, então, nas unidades de conservação, né? Então, lá em Noronha, como são 2 unidades, a gente não está podendo ainda fazer esse monitoramento, mas é algo que a gente quer muito, muito, justamente para poder comparar com os dados anterior à pandemia, onde tinha um fluxo intenso de barcos, de turistas e tudo. Então, a gente está querendo retornar aí com o monitoramento, mas a gente faz tudo muito bem certinho, então a gente só vai depois que tiver a licença para isso. No caso, acho que essa pergunta também pode ser aplicada para vocês. Vocês perceberam, agora a temporada está começando, vocês perceberam se essa temporada vai ser com muito, menos? Vocês acham que vai dar para ver alguma diferença aí com relação à pandemia e a quantidade de pessoas na água, enfim? Então, como você mencionou, né, diante dessa pandemia, infelizmente a gente mudou todo o nosso cronograma de atividades embarcadas. Eu acho que a gente não vai poder, não sei agora, né, nesse momento, fazer essa comparação, pois os barcos de turismo, né, não estão podendo, né, o parque nas velas. Sim, também é a mesma coisa. Está fechado, então não é possível fazer esse traslado para Abrolhos, que a maioria das vezes aqui não funciona tipo passeio de observação de baleia, jubarte, para ver só baleia. É baleia, passeio a Abrolhos para ver baleia e passeio a Abrolhos mais baleias. Dificilmente sai um barco só para ver baleia. Então a gente não vai, infelizmente, a gente não vai poder ter essa comparação. O que a gente agora, né, está tentando adaptar essa nova realidade ao nosso estudo, na nossa metodologia, que a gente tem que criar. A gente, na verdade, está criando um protocolo de segurança, né? Porque não dá para encher o barco de pessoas e diante disso, de todas as recomendações do Ministério da Saúde, né? De tudo. Então, a gente está em fase de adaptações e criando um protocolo para que a gente não coloque a nossa saúde, né, em risco. Porque as baleias estão aí na área, então já chegaram em Abrolhos, já estão sendo observadas no litoral norte, mais para o norte do Brasil, já no sul, mas infelizmente a gente ainda nós saímos 2 vezes da equipe, não eu, mas uma equipe reduzida para ver se tinha baleia, e realmente tem baleia, mas foram somente 2 saídas. Sim. Então, não dá para fazer essa comparação agora. É fundamental a gente aqui também ressaltar, né, Joana, que por mais que a gente queira muito comparar, justamente porque tem uma diminuição das pessoas no ambiente, primeiro vem a saúde e o bem-estar, né, de quem está fazendo a pesquisa. Não adianta você colocar o pesquisador em risco. Então, realmente as coisas têm que ser feitas muito bem pensadas e com muito cuidado e muita responsabilidade, né? Sim, é o que a gente sempre preza, essa segurança, né? É um trabalho bem responsável. Justamente. Não deixando em risco não a nossa saúde e também o bem-estar dos animais. Dos animais, São justamente. os dois lados. Próxima pergunta, Joana. Para as caudas de baleia jubarte, há algum software utilizado no auxílio das identificações? Então, hoje a gente não faz isso. Por enquanto, a gente faz manual, que é o visualizador, então vai abrindo, coloca uma parada e vai passando o catálogo. A gente está em fase de adaptações, a gente está testando um outro método de software, que é o programa Happy Whale, que eu não sei se, eu acho que algumas pessoas já estão utilizando,
Só que como, né, tem essa dificuldade de ângulo da cauda, de como que tira foto, de água na frente da cauda, de luz, então fica muito difícil, mas a gente está com esse processo em andamento, fazendo um teste. Vamos ver se ele é viável ou não. Mas a gente já está testando isso sim. É um desafio sempre, né? A gente encontrar o software adequado ao animal que a gente estuda. Existem alguns, né, para vários animais, mas como a gente demonstrou aqui, dependendo do animal, dependendo da área, a metodologia para obtenção de foto ela pode mudar. E aí isso também muda como você vai utilizar ou tratar esses dados, né? Tem muitas variáveis. Os programas eles são mais restritos ao que ele foi programado para fazer, né? Então, É, existem alguns parâmetros que a fotografia precisa ter para se enquadrar naquele software. cada vez mais é um desafio, né? A gente testar. Que às vezes, será que é mais, né, que tenha isso? Será que vai dar menos trabalho ou mais trabalho? Será que vai ser viável? Então, É, tudo na vida a gente tem que fazer o teste e esperar para ver se vai dar certo ou não e a gente encaixar na nossa metodologia. com Mas certeza. é boa essa pergunta, né? Porque automatizar o processo, ele é algo que a gente sempre quer, né? Para poder facilitar, agilizar, ter logo as Sim, respostas. Mas a gente não pode usar esse software sem ter uma garantia da eficácia, né? Então a gente tem que realmente ir com muito cuidado, adaptando, vendo se funciona para o nosso caso ou não. Isso é fundamental para a sim, pesquisa ser uma pesquisa de qualidade. sim. Sobre as feridas, perguntaram aqui se as feridas que são utilizadas para identificar os animais são prevalentes ao longo do tempo. Se elas perpetuam Bom, ao longo do tempo. sim, no caso das baleias jubartes, quando adquirida uma ferida, ela, no primeiro momento, ela vai ficar aberta, né, em processo de cicatrização, mas depois que ela cicatriza, a gente sim pode comparar, fazer uso dessa marca para comparação, porque ela vai manter ao longo do tempo, a não ser quando essa baleia ela perde esse pedaço da cauda, onde foi adquirido essa, essa cicatriz, no caso de atropelamento por grandes embarcações, né, com hélice. Sim, Mas a gente pode utilizar e elas prevalecem por longas datas. A gente tem vários exemplos de baleias que têm a cicatriz desde quando o primeiro registro até hoje. Então, tem umas duas baleias ou três que eu sei assim de cor, que tem cicatriz que adquiriu bem antes, né? Antes mesmo da identificação e que prevalece até hoje, tipo, mais ou menos 20, 30 anos. sim. É. No caso dos golfinhos, como a gente usa muita marca adquirida, né? Algo fundamental antes de usar essa marca como uma marca que individualize esse animal é justamente um dos pré-requisitos é justamente que essa marca seja uma marca que prevaleça. Então, existem já alguns estudos de marcas que perpetuam, marcas que não. Então, a gente tem marcas acessórias que nos auxiliam ali, mas que não são as que são as feições identificáveis, né? Mas a gente só usa a marca quando a gente sabe que é uma marca que vai prevalecer. Tem que ter esse cuidado aí para evitar erro. Não, a gente Sim. não usa nenhuma marca que seja uma marca que possa sumir. Sim, no caso da Jubarte, né, é um conjunto de informação. Então, a marca adquirida ao longo do tempo é mais um incremento. E sim, a gente usa mesmo a pigmentação natural que adquire, né, que já nasce com ela. É. Tem uma pessoa querendo saber, Joana, qual a população estimada de jubartes no Brasil?
E qual a projeção para a população para daqui 10 anos? Difícil, hein? Bom, a pergunta mais difícil, mas a gente consegue se responder. A gente tem uma estimativa de 20 mil baleias hoje, a estimativa populacional das baleias que frequentam o Brasil. E antes, com os estudos que se tem hoje, é que antes tinha em torno de 25 mil baleias aqui no litoral, no Brasil. E então a gente está chegando próximo a esse total, né, de baleias. Não tem como, né, projetar, né, talvez outras pessoas, outros pesquisadores, né, mais experientes, né, nesse estudo, conseguem responder essa pergunta. Mas a nossa expectativa é que a gente está chegando já no tamanho populacional e que agora a população ela vai crescer, mas de forma bem lenta, né? Diferente de quando a gente tinha uma população aqui que chegou quase à extinção, que quando começou os estudos que era de 1.000 baleias, né, estimativa, e hoje a gente tem esse resultado de 20 mil. Então a tendência agora é só crescer de forma lenta. Sim. Que bom, né? Que bom. Outra pergunta aqui com qual frequência vocês fazem saídas para fotografar? Bom, a gente tem, isso varia de cada ano, né? Nós temos, né, em torno de 20 a 30 dias de mar, isso para ver baleias, né? Cruzeiro de pesquisa, onde vai os pesquisadores, estagiários da temporada, observadores de bordo, mais ou menos 30 cruzeiros. Mas além desses cruzeiros de pesquisa, temos as fotos adquiridas através das embarcações de turismo, do turismo de observação de baleias, que vai sempre um estagiário a bordo dessa embarcação. Esse estagiário, né, do projeto Baleia de Bart, ele vai com equipamento fotográfico para obter essas imagens. Legal. Então, a frequência é bem mais saídas de turismo do que cruzeiro. Então, a gente adquire bastante fotos nessa saída. No nosso caso, gente, dos golfinhos rotadores, a gente tenta sair o máximo possível para poder tirar, né, as fotografias para fotoidentificação e assim a gente ter mais dados, né, e principalmente de prazos mais curtos. Mas exige uma logística grande, né, embarcação, as pessoas, as condições do tempo para a água estar turva ou não. Então, vai depender muito de como está a equipe, dos recursos e da condição do tempo. Mas a gente sempre tenta, ao máximo, fazer esses mergulhos para poder tirar a foto. E também, muitas vezes, de cima da água, né? Mas a gente demanda menos esforço amostral para as fotografias de superfície. A gente demanda mais esforço para a subaquática mesmo, porque aí a gente consegue triangular as marcas, né, do animal, as marcas que a gente tem no corpo. Isso é um diferencial da nossa metodologia. Usar todas as marcas do corpo, né, do animal, que não é usado na maioria dos outros grupos de trabalho que identificam golfinhos. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta perguntando, querendo saber das publicações. Se existem publicações que relacionam esses resultados com a estrutura social ou a ecologia desse animal. No caso de vocês, você sabe dizer se tem, Joana? Relacionado à fotoidentificação? Isso. Sim, infelizmente, né, a gente tem um banco de dados gigantesco, né, para ser analisados. Já teve alguns trabalhos, né, publicados. Isso está no site do projeto Baleia Bart. Mas específico de fotoidentificação, não. Daí tem alguns estudos em andamento, mas que ainda não foram publicados. Entendi.
No nosso É um caso, desafio, né? é um desafio, com certeza. No nosso caso, teve sim, a gente tem parte desses estudos, né, relacionando com a estrutura social e a ecologia desses animais, foi feito, parte de todos os nossos estudos foi feito com a fotoidentificação. Então, no nosso site também a gente tem lá os artigos e livro que usaram. Então, muitas das coisas no livro, por exemplo, talvez não esteja nítido que foi a partir da fotoidentificação. Mas esse dado, ele foi obtido assim, né? Alguns dados de estrutura social e ecologia desses animais foram obtidos através da observação no mergulho e da fotoidentificação. Sim, e outra coisa que eu lembrei é que, né, o estudo de fotoedificação já saiu alguns trabalhos logo no início, quando não se tinha o sobrevoo para fazer a estimativa populacional dessas baleias. Então, foi utilizado, sim, né, a fotoidentificação junto com a genética, o material biológico da baleia, para fazer alguns trabalhos de migração, né, dessa, dessas jubartes que frequentam o litoral brasileiro, para saber, de fato, aonde elas se alimentavam. Que massa. E sim, tem esse trabalho feito, sim. Importantíssimo, né? Muito Sim, legal. tem. Mas tem outros trabalhos, né, que precisam ser feitos, né, através desse método de fotodeticação, que é super importante, que vai descobrir e desvendar muita coisa. Sim. Agora aqui a última perguntinha antes da gente encerrar, Joana, que o nosso tempo já está acabando. É. Os bancos de dados de identificação são públicos para jubartes, otários ou rotadores? O banco de vocês fica aberto ao público? Então, nosso banco, infelizmente, não. O nosso banco é privado, né? A gente que faz a comparação. A gente está, como eu falei, tentando incrementar nesse programa, o Happy Wheels, para ver se futuramente a gente consegue deixar ele público e todos terem acesso. Mas isso é um trabalho imenso, é um desafio e que a Total. gente está testando. É um desafio muito grande. No nosso caso também não. O nosso banco ele é fechado. Ele não é aberto ao público, não. Mas muitas, assim, a maioria dos animais que a gente tem são animais que realmente frequentam Noronha, né? Então, como nós somos o único grupo que trabalha ali, não faz tanta diferença assim deixar aberto, porque deixar aberto é importante, principalmente para animais que migram muito, né? Então, grupos de estudo de outra região conseguem comparar com a daqui e saber se esse animal está lá ou está cá. Então, aí no nosso caso, a gente também não disponibiliza ao público, não. Bom, então, Joana, queria já começar aqui a encerrar. Agradecer demais você, a sua disponibilidade ao projeto Baleia Jubarte também, por querer compartilhar isso daqui, né? Esses são dados, tipos de estudo que muita gente desconhece, né? Geralmente não é o que Sim. é mais divulgado ao público. E Uhum. eu acho que nessa pandemia as pessoas estão querendo cada vez mais informação, informação de qualidade. E é uma oportunidade da gente mostrar para as pessoas um pouco mais do nosso trabalho e elas entenderem, né? Como que os resultados que a gente mostra, como eles são adquiridos. Então, existem vários processos de trabalho, como a fotoidentificação, e isso resulta em dados importantíssimos para a conservação da espécie. Então, queria agradecer também à Petrobras pelo patrocínio, a Rede Biomar, que a gente integra, né, os dois projetos, o projeto Golfinho Rotador e o projeto Baleia Jubarte. Então, muito obrigada e eu deixo a palavra com você também para você fazer suas considerações. Bom, eu que agradeço, né, a participação nessa live, né, foi muito, né, estar falando um pouco sobre esse trabalho, que eu gosto muito. Queria agradecer também, né, a Petrobras, que patrocina esse projeto, né, que está aí sempre há mais de 20 anos, com a gente, e que isso é importante, né, a gente precisa de recursos para a gente poder fazer nossas atividades. Então, queria Com certeza. agradecer
dessa pandemia, o que e a gente está aqui para isso, para o que der e vier. E se precisar de mim, né, eu deixo aí o meu e-mail, né, o joana.santos@legebarte.org.br. Então, quem quiser mandar uma mensagem, né, perguntando mais assuntos, de como poder participar desse trabalho, exposição. Muito obrigada. Voltou. Foi. Foi. Então é isso. Tá ótimo, então, Joana. Muito obrigada. Gente, como a Joana já falou, nesse tempo, fiquem em casa, se informem, aproveitem para estudar, aproveitem também essa leva de lives e de informação que tá todo mundo tendo, né? Grandes projetos aí, tendo essa onda de levar a informação ao público. Aproveitem esse momento. Vai passar, não é um momento fácil para ninguém, mas vai passar. E nós estamos aqui também, o projeto Golfinho Rotador fica de portas abertas para qualquer dúvida, parcerias, o que vocês quiserem. É só entrar em contato também pelas nossas redes sociais. E até a próxima, nós temos aí mais algumas lives já programadas, fiquem atentos às nossas redes. E é isso, muito obrigada, Joana. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.